Escrevo e pronto. Escrevo porque preciso e preciso porque estou tonto. E ninguém tem nada com isso. Escrevo porque amanhece e as estrelas lá no céu lembram letras de papel quando o poema me anoitece. A aranha tece teias, o peixe morde o que vê e eu escrevo apenas. Tem que ter um porquê? Paulo Leminski. Esta é a terceira aula do nosso curso de poemas, mas se você está chegando agora ao canal e não assistiu às primeiras aulas, sugiro que procure a playlist Curso de Poemas aqui mesmo, no meu canal, e assista todas as aulas na sequência, inclusive para entender a aula de hoje. Nosso curso aborda principalmente a musicalidade no poema e vamos continuar falando nesse assunto agora através da métrica. Isso mesmo, métrica não é uma questão de separar friamente, tecnicamente, as sílabas poéticas. Não. Métrica é saber ouvir, identificar e separar os tons sonoros nos versos, quando um termina e o outro começa. Assim como na música tem as notas musicais, assim também no poema tem as notas verbais e sonoras. Como disse Olavo Bilac, a pessoa que se propõe a separar sílabas poéticas, ou seja, o metrificador, não se preocupa senão com o ouvido e com o modo como a palavra lhe soa, porque o ouvido é o melhor guia, disse o príncipe dos poetas brasileiros, Olavo Bilac, em seu livro Tratado de Versificação. E já que a separação de sílabas poéticas é mais uma questão de percepção sonora, auditiva, então eu gostaria de abordar durante toda a aula de hoje, ao invés de sílaba poética, falar mais em sons poéticos, justamente para não causar aquela confusão de sílaba poética e sílaba gramatical. A propósito, você sabe a diferença? A professora, escritora e doutora em literatura Silvana Oliveira explica em seu livro Análise de Textos Literários, Poesias, que a separação silábica no verso obedece ao ritmo e à musicalidade, ou seja, é muito mais importante levar em conta a sonoridade das sílabas para separá-las adequadamente. Vamos ver um exemplo entre sílaba gramatical e a chamada sílaba poética? A palavra piedade, por exemplo, tem 4 sílabas gramaticais. Isso porque, de acordo com a gramática, a separação silábica é feita conforme cada fonema e a capacidade que temos de emitir um conjunto de fonemas de uma só vez, em uma só voz. Já, conforme a poesia, a palavra piedade tem 3 sons, ou seja, 3 sílabas poéticas. Isso porque, na divisão poética, não leva-se em conta os fonemas soltos, mas sim as ondas sonoras e rítmicas dos versos e a capacidade que nós temos de falar várias vogais de uma só vez, dependendo do ritmo. Como assim, professora? Vou explicar melhor. Já reparou quando você canta uma música em voz alta? Geralmente, se essa música for mais acelerada, os finais e inícios das palavras você come. Ou seja, dependendo do ritmo, aquelas vogais iniciais e finais, elas são suprimidas, elas são elididas, tiradas, se você cantar. Agora, se você ler a letra, você vai perceber que, puxa, essa letrinha estava aqui, na hora de cantar a gente emenda uma palavra na outra, isso por causa do ritmo. Assim também acontece na poesia, como no conjunto de palavras aí abaixo. Quero a estrela. Lendo assim, sem ritmo, nós conseguimos perceber o som de cada fonema, de cada sílaba. Mas, se lermos num tom poético e musical, fica quero a estrela. Entendeu? Então, as vogais acabam se ficando numa emissão só rítmica, numa emissão só sonora.
Agora que nós fizemos uma breve distinção de sílabas poéticas e sílabas gramaticais, vamos falar de algumas regras básicas para separar adequadamente os sons poéticos. Primeira regra: duas vogais fracas, como nós vimos aí no exemplo anterior, ou seja, átonas, próximas se juntam em uma única sílaba poética, mesmo que essas vogais estejam em palavras diferentes. Segunda regra: na separação, conta-se até a última sílaba forte do verso. Vamos explicar cada regrinha dessa agora, com exemplo. Vamos olhar na tela agora o trechinho de um poema que eu trouxe para que possamos perceber a junção das vogais fracas nos versos, não apenas duas vogais. Como vimos no exemplo anterior, pode ser mais do que duas vogais. Então, no meio está o trecho aí do poema, que você pode ler na íntegra, pausando a tela, mas eu vou direto à separação silábica aí abaixo. Vamos lá. Separado por barra, cada som, cada sílaba poética. Todo poeta traz no peito um grito que lateja assaz para ser escrito. Bom, você percebe aí que no primeiro verso, peito, o E e o I, eles elidiram, ficaram juntos. Deu para perceber? Também você pode notar no segundo verso que já e a de assaz, as, também elidiram e ficaram em uma sílaba só. Já a palavra poeta, o E ficou separado do pô. Por quê? Porque o E sobe, o som sobe. Então, o som mais fraco do pô esbarra na ondulação mais elevada do E. Então, por isso, é um outro som, fica separado. Isso de acordo com esse poema. Mas nós vamos ver na frente que alguns poetas deixam o E, que é um som mais forte da palavra poeta, junto, dependendo do ritmo. Vamos ver? A escolha da elisão, ou seja, do ajuntamento de uma vogal fraca esbarrando em uma vogal forte, depende da natureza do verso, isto é, do ritmo poético e do gosto do próprio poeta, disse um dos maiores escritores brasileiros, Manuel Bandeira, em seu livro Versificação em Língua Portuguesa. Vamos ver como isso funciona na prática no trechinho do poema de Cecília Meirelles. Leia comigo aí nas vogais que eu destaquei na cor vermelha como ela preferiu, ora separar e ora juntar, de acordo com o ritmo que ela quis dar. Vamos lá? Separados os sons por barras. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou a... Repare aí no sol, o sol desce e depois sobe no ar. Então a poetisa preferiu deixar o ar isolado ao invés de juntar com as vogais da palavra sou, porque ela quis destacar o som do ar como uma elevação. Desceu no sol, subiu no ar. Entendeu? Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Então já o E, que é um som mais forte, que deveria estar separado em outra sílaba poética, ela resolveu deixar junto com o na mesma sílaba. Isso porque ela quis descer mais ao finalzinho da estrofe o ritmo do seu verso. Deu para entender? Como dissemos no início da aula, é uma questão de audição. E neste caso, quando houver ali uma vogal forte com uma fraca, depende do gosto do poeta ou do ritmo que ele quer dar ao verso. Vamos para outro exemplo? A segunda regra básica para separar adequadamente os sons poéticos é que conta-se até a última sílaba forte do verso. Eu já falei em questão de sílaba forte, como você achar, né? Qual é a sílaba forte da palavra, inclusive já até mostrei aqui um site e eu indico para vocês novamente aí o site, ok? Você pode colocar para a palavra e ali já sai numa cor mais escura qual a sílaba forte daquela palavra. Bom, vamos lá então perceber como essa regra funciona na prática. Mais uma vez eu trouxe aí 2 versinhos do poema anterior e vamos separá-los agora. Vamos separar os tons sonoros e verbais desse verso. Então vamos lá. A tinta
de seus versos nunca é mera. Percebeu que a última sílabazinha a gente riscou? Não conta. Ela fica fora da contagem silábica poética. Isso porque ela é uma sílaba fraca. Forte é apenas até a sílaba vermelha. Vamos continuar? Dá palavra àquele que exaspera. Então, riscamos mais uma vez aí a última sílaba, porque ela é uma sílaba fraca. Não que a última sempre será cortada da contagem silábica poeticamente falando. Não, se a última for forte, então conta-se, mas se for fraca, não. Seja a última ou penúltima, seja qual for. Se for fraca, ela fica fora da contagem, porque a regra é conta-se até a última sílaba forte do verso. Deu para entender? Obviamente, há muita coisa a ser dita sobre a divisão dos sons poéticos nos versos, mas, por questões de tempo, eu abordei apenas essas regras essenciais. Contudo, se você quiser saber mais, pode pesquisar sobre métrica na internet ou então aguardar ao final da próxima aula que eu indicarei livros para você aprofundar os seus estudos poéticos. Eu vou deixar na descrição do vídeo um link com um PDF que contém uma seleção de poemas clássicos da literatura brasileira. E eu gostaria que vocês baixassem e lessem este PDF. O quê? Vocês querem fazer curso de poema e não querem ler livro de poemas? Aí não dá, né? Eu gostaria que vocês lessem para conhecer melhor sobre a nossa poesia. Não é legal quando a gente consegue perceber os tons sonoros nos versos? Diga para mim aí nos comentários o que você está achando do curso até agora. Mas, como eu tenho feito em todas as aulas, devo lembrá-los que a minha intenção não é enrijecê-los com regras poéticas a ponto de você ficar constrangido ou preocupado em aplicar em seus versos ou até mesmo identificar ser um caçador de regras poéticas ao ler poesia. Não. Como disse Murilo Araújo, que eu já citei em outras aulas, um dos mais importantes escritores do modernismo brasileiro, não tenho a intenção de oferecer ao poeta ou ao leitor as técnicas como uma paleta com que esboce as paisagens do seu mundo, nem lhe dar uma pauta para compor melodias. A arte compõe com instinto, e ao escritor verdadeiro acudirá espontaneamente o tom próprio para cada emoção. Então, quem dá o tom é você. É você o maestro desse concerto poético que você lê ou então que você escreve. Eu vou ficar por aqui. Se você não entendeu alguma coisa, pode deixar aqui nos comentários que eu terei a alegria de esclarecer as suas dúvidas. Não esqueça de clicar aí no positivo abaixo do vídeo, deixe o seu like para incentivar aqui a profissional da poesia e saber também se você está gostando do curso. E se não é inscrito no canal, se inscreva. Tudo bem? Eu vejo vocês na próxima aula, que será sobre versos livres. Até lá!